O programa Saber Direito desta semana é com a professora Juliana Frederico. O curso é sobre direito tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Seja muito bem-vindo à TV Justiça, um canal do Supremo Tribunal Federal, para mais um programa Saber Direito. Meu nome é Juliana Frederico, sou advogada e professora de Direito e Prática Tributária e terei a honra de discutir com vocês durante essa semana o tema Prática Tributária. Na oportunidade, iremos conversar sobre as principais ações judiciais do processo civil que tratam da matéria tributária. Conversaremos na primeira aula sobre execução fiscal, na segunda aula sobre ação declaratória e anulatória, na terceira aula, mandado de segurança. Na nossa quarta aula, conversaremos sobre a ação de repetição de indébito e na quinta aula, ação de consignação em pagamento. Na aula de hoje, falaremos sobre execução fiscal, que é o procedimento de cobrança judicial da dívida ativa das fazendas públicas da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Nós iremos dar uma abordagem relativamente à exigência do crédito tributário. Vale lembrar que a execução fiscal está regida pela Lei Federal número 6.830 de 1980 e é regulada também de forma subsidiária pelo Código de Processo Civil. Em relação à execução fiscal, nós temos aí alguns pressupostos para o seu ajuizamento. Por isso, convido a vocês para acompanharem uma breve digressão em relação à linha do tempo tributária. Desde a lei, na legalidade estrita, instituindo os tributos e as multas tributárias, ocorrendo-se o fato gerador dando ensejo ao que se denomina obrigação tributária principal e ao lançamento do crédito tributário. Vocês já sabem que o lançamento do crédito tributário é o procedimento administrativo de apuração da dívida. No lançamento, a dívida tributária toma um contorno, fazendo verificar aí a sua natureza, o valor, o sujeito passivo, a forma de cobrança dos juros e da multa. Uma vez efetuado o lançamento, via de regra, o contribuinte terá o direito, após notificado, de apresentar uma defesa administrativa. Essa defesa administrativa é regulada pelas leis de cada ente federativo. No âmbito federal, a legislação que regulamenta a matéria é o Decreto 70.235 de 1972. O referido decreto, também conhecido como PAF, Processo Administrativo Fiscal, ele prevê a possibilidade do contribuinte apresentar uma impugnação no prazo de 30 dias da notificação do lançamento. Também é possível, conforme regulamenta a referida legislação, apresentar um recurso voluntário para a segunda instância, caso a impugnação seja julgada improcedente e, excepcionalmente, também é cabível recurso especial em caso da Câmara Administrativa de Recursos Fiscais, em caso do nosso Conselho Administrativo, conhecido como CARF, julgar improcedente o recurso voluntário. Cabível, portanto, o chamado recurso especial em caso de divergência. Bom, o fato é que, encerrado o processo administrativo tributário, nós temos o que se denomina de lançamento definitivo, crédito tributário definitivamente constituído. Bom, claro que as leis estaduais e as leis municipais podem regulamentar prazos diversos, mas a lei federal estabelece no referido decreto a formalização aí da impugnação do recurso voluntário e do recurso especial. Encerrada a via administrativa, caso o contribuinte não seja vencedor na sua defesa, esse crédito estará pronto para ser inscrito na chamada dívida ativa. E o que é dívida ativa? A dívida ativa é um cadastro solene que cada ente federativo,
União, estados, Distrito Federal e municípios regulamentam para incluir ali e controlar as suas dívidas que ainda não foram pagas na via administrativa. Somente poderá ir para a dívida ativa aquele crédito que não cabe mais defesa administrativa. O interessante é que existe uma lenda de que, uma vez inscrito o crédito em dívida ativa, ele não se submete à prescrição. Sem dúvida nenhuma que se submete sim. E qual seria esse prazo prescricional? Uma vez constituído definitivamente o crédito tributário, com o encerramento da possibilidade de discussão administrativa, nós teremos aí o prazo de 5 anos para que a administração pública, por intermédio das respectivas procuradorias, ajuizem a chamada execução fiscal. Portanto, a execução fiscal pressupõe crédito regularmente inscrito em dívida ativa. Bom, uma vez ajuizada a execução fiscal, é indispensável que seja apresentado junto à petição inicial a certidão de dívida ativa, comprovando, portanto, o título executivo devidamente formalizado. A certidão de dívida ativa é um título executivo extrajudicial, que tem diversas formalidades sob pena de haver nulidade. Bom, ainda em relação à inscrição em dívida ativa, vale lembrar que todos os elementos nela constantes também têm que constar da respectiva certidão de dívida ativa apresentada junto à execução fiscal. Nós podemos concluir, então, que a execução fiscal apresentada por todos os entes federativos, distribuídas aos juízes de direito em se tratando de execução dos estados e dos municípios e distribuída ao juiz federal em se tratando de execução fiscal da União, pressupõe a regular inscrição do crédito em dívida ativa e a não ocorrência do prazo prescricional. Esse prazo prescricional de 5 anos, ele está regulamentado em direito tributário no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Uma vez distribuída a execução fiscal, recebida pelo juiz, ele determinará a citação do devedor para que em 5 dias ofereça um bem à penhora ou um depósito ou então efetue o pagamento. Caso o contribuinte não proceda ao pagamento e muito menos garanta a execução, o juiz poderá determinar uma providência muito comum atualmente, conhecida como penhora online ou bloqueio eletrônico do patrimônio do devedor. Essa penhora online geralmente é efetivada por um programa conhecido Bacenjude, e no Código Tributário ela está consagrada no artigo 185-A, fruto aí de uma inclusão recente efetuada pela Lei Complementar 118 de 2005. O fato é que o contribuinte, uma vez executado, realmente pode ter seu patrimônio expropriado, de forma a satisfazer a referida execução. Vale lembrar também que, uma vez efetuado o pagamento, estará extinta a execução fiscal, com a baixa do referido crédito na dívida ativa. Agora, se o contribuinte garantir a execução, seja por meio de depósito ou por meio de bens, sem dúvida nenhuma, será possível que ele apresente uma defesa extremamente comum no âmbito tributário, conhecida como embargos à execução fiscal. Os embargos à execução fiscal são a forma clássica de defesa na execução. Os embargos é uma verdadeira ação de conhecimento, sendo possível o contribuinte discutir qualquer tipo de matéria, ainda que demanda vasta dilação probatória. Acontece que aqui na execução fiscal, aqui no procedimento específico regulamentado pela Lei 6.830, para que o contribuinte apresente esses embargos à execução fiscal, é necessário que ele garanta
na integralidade da dívida. Bom, uma vez ajuizados os embargos à execução fiscal, eles formam uma ação autônoma em relação à execução. Eles não são apresentados dentro do mesmo processo de execução. Eles são distribuídos por dependência, apensados à execução fiscal. E exatamente por isso é necessário que o juiz, ao receber os referidos embargos, determine os efeitos em que eles serão processados. Interessante que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que os efeitos suspensivos aos embargos à execução fiscal deverão ser expressamente requeridos pelo embargante, pelo contribuinte que está se defendendo, para que a execução fiscal não prossiga. Bom, atribuídos efeitos suspensivos aos embargos à execução fiscal, nós teremos aí a tramitação de dois processos distintos. Teremos a execução fiscal, que a princípio fica suspensa em razão da oposição dos embargos, e teremos a tramitação dos embargos à execução fiscal, com a possibilidade aí de produção de provas das mais diversas modalidades. Uma vez embargada a execução, o juiz irá intimar a Fazenda para impugnar os embargos no prazo de 30 dias. Esse prazo não é contado em quádruplo. Não se aplica aqui o artigo 188 do Código de Processo Civil, considerando que é um prazo específico para a Fazenda. Então, a Fazenda tem 30 dias para impugnar esses embargos. Bom, e se a Fazenda não impugná-los, ocorrendo a sua revelia? Se a Fazenda não apresentar a respectiva defesa, a ela não se atribui os efeitos da revelia. Os fatos alegados nos embargos não serão presumidamente considerados verdadeiros. Por isso que, ainda assim, o juiz pode determinar que a instrução seja feita normalmente e, se for o caso, com a produção de prova testemunhal, prova pericial ou mesmo prova documental já apresentada com a inicial. É muito raro, no bojo de uma execução fiscal, no âmbito do crédito tributário, vocês conseguirem visualizar a possibilidade de uma prova testemunhal. Via de regra, se limita aí a uma perícia, análise de documentos apresentados pelas partes. Bom, uma vez apresentada qualquer tipo de defesa relativamente aí à impugnação aos embargos e encerrada a fase de instrução, o juiz irá sentenciar os embargos. Se julgados procedentes os embargos à execução fiscal, a execução fiscal estará extinta. Estará extinta e caberá um recurso bem específico. Que recurso é esse? O recurso propriamente aqui aplicável é a apelação. Poderá aí, nesse caso, a Fazenda Pública, que perdeu a sua defesa nos embargos à execução, apelar. Poderá apelar. E nessa apelação, recebida com efeito devolutivo, também podendo ser recebida com efeito suspensivo, será apreciada pela segunda instância respectiva. Um problema que nós temos em sede de embargos à execução fiscal é quando eles são julgados improcedentes. A sentença que julga improcedentes os embargos à execução fiscal, ela também é apelável, apelação essa a ser apresentada pelo contribuinte, pelo embargante e, contudo, via de regra, o juiz vai determinar, vai recebê-la apenas com efeito devolutivo. A apelação contra a sentença que julga improcedentes os embargos à execução fiscal, recebida apenas no efeito devolutivo, permite que a administração pública, permite que o exequente, o fisco, prossiga na execução, mesmo que pendente de julgamento à apelação em segunda instância. O interessante é que a execução aqui ela pode prosseguir de forma satisfativa, poderá prosseguir até a satisfação integral da dívida.
E uma pergunta que você pode, de repente, pensar é, mas e se a execução for satisfativa e, ulteriormente, os embargos forem julgados procedentes? Nós teremos aí uma questão muito interessante. Uma vez julgados procedentes os embargos em segunda instância ou nos tribunais superiores, e caso a execução fiscal tenha sido satisfativa, caberá ao embargante, então executado, apresentar uma execução contra a Fazenda Pública. É a alternativa que ele teria para tentar reaver o patrimônio que foi aí expropriado na execução fiscal, tentar reaver aqueles valores que foram aí já recolhidos. Portanto, essa execução fiscal contra a Fazenda Pública, referente à execução de uma decisão proferida em embargos à execução fiscal, está regulamentada pelo artigo 730 do Código de Processo Civil. Vamos a uma pergunta de um dos nossos alunos que acompanham aqui o programa. Eu gostaria de saber se a execução fiscal poderá ser proposta no juizado especial. Não, a execução fiscal não poderá ser proposta nos juizados especiais, nem no Juizado Especial Federal e nem no Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual. Isso porque há vedação expressa nas leis respectivas. Vale a pena conferir o artigo 3º, inciso 1º da Lei 10.259, de 2001, e também o artigo 2º, inciso 1º da Lei 12.153, de 2009. Portanto, realmente, as execuções fiscais, elas são distribuídas ao juiz de direito de uma das varas de execução fiscal, ou vara única, quando a comarca não tiver divisão, ou é direcionada ao juiz federal de uma das seções ou subseções judiciárias do Brasil. Bom, dando continuidade à defesa do contribuinte na execução fiscal, nós podemos afirmar, portanto, que caso o contribuinte tenha bens penhorados, tenha o seu depósito efetuado na execução convertido em renda em favor da administração pública, se a execução fiscal for satisfativa e ele tiver seus bens expropriados e ulteriormente for vencedor em sede de embargos à execução fiscal, restará, como dito anteriormente, o procedimento de execução contra a Fazenda Pública nos moldes do artigo 730 do Código de Processo Civil. E esse é um ponto interessante, que realmente há uma crítica árdua da doutrina em relação à não atribuição de efeito suspensivo automático nos embargos à execução fiscal, como também na respectiva apelação que os julga improcedentes. Por quê? Porque, geralmente, quando a Fazenda Pública tem a satisfação do seu respectivo crédito, o contribuinte, uma vez vitorioso, só conseguirá receber o valor expropriado por meio do procedimento conhecido como precatório. Precatório regulamentado no artigo 100 da Constituição Federal. E exatamente por isso, pela tortuosa via do precatório, é que se questiona se se deveria realmente, com base no princípio da supremacia do interesse público, autorizar que a administração pública prossiga a execução fiscal, ainda que pendente de apreciação os respectivos embargos. Bom, a grande pergunta também que muitos alunos efetuam em relação ao processo de execução fiscal é se só caberia a defesa por intermédio dos embargos. Não, é possível também uma estreita via, uma via realmente bem específica, conhecida como exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade é uma petição simples apresentada dentro do bojo da execução fiscal, quando a matéria de defesa não demandar dilação probatória, quando for uma matéria
que realmente pode ser conhecida, inclusive de ofício pelo juízo, ou quando for flagrantemente indevida aquela dívida, por uma simples juntada de documento comprobatório. A propósito da exceção de pré-executividade, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 393, admitindo essa via de defesa. Acontece que a exceção de pré-executividade não tem previsão normativa. Vocês não encontram nem na Lei 6.830 e nem no Código de Processo Civil. Ela é fruto de uma construção doutrinária e realmente chancelada pela jurisprudência brasileira. Um dos grandes autores que escreveram com maestria sobre a exceção de pré-executividade foi o querido professor Humberto Teodoro Júnior, que realmente se baseia no direito de petição, no direito de ampla defesa, no direito fundamental ao acesso à jurisdição. Se o contribuinte só tivesse a estreita via aí da possibilidade de ter que garantir uma execução para se defender, se o contribuinte só pudesse se defender de uma execução fiscal via embargos, poderia acontecer dele ter seus bens expropriados em razão de uma dívida flagrantemente indevida. E é exatamente por isso que a jurisprudência consolidou essa possibilidade da mera petição incidental no bojo da execução fiscal, relatando aí o argumento que afasta a exigibilidade daquele crédito tributário, que afasta aí a sua liquidez, a sua certeza. Bom, um exemplo de exceção de pré-executividade muito comum no âmbito da prática tributária se refere aos casos em que a dívida já se encontra prescrita. Uma vez ajuizada a execução fiscal, após o prazo quinquenal, o prazo de 5 anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, sem dúvida nenhuma que o contribuinte poderá, pela via estreita da exceção de pré-executividade, comprovar aí, né, que o crédito tributário encontra-se extinto. A prescrição no direito tributário, matéria reservada à lei complementar, ela poderia ser, inclusive, conhecida de ofício pelo juiz, fato que também permite que o contribuinte utilize dessa via excepcional. Bom, um outro exemplo de possibilidade de apresentação de exceção de pré-executividade se refere quando a parte é manifestamente ilegítima, quando há uma ilegitimidade de parte. Vamos imaginar que a execução fiscal foi proposta contra uma determinada pessoa jurídica, contra uma empresa, e o sócio não conste da certidão de dívida ativa. Ele não estava, a princípio, sendo executado no bojo daquela execução fiscal. Se houver um redirecionamento em relação a ele, sem que a Fazenda comprove qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de excesso de poder, ele poderá se defender também pela via da exceção de pré-executividade. Um outro exemplo que nós temos aqui, nessa possibilidade da exceção ou objeção de pré-executividade, se refere à possibilidade de discutir um tributo flagrantemente inconstitucional. Imagine só, você está sendo executado relativamente a um IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, sobre uma aeronave ou sobre embarcação. O Supremo Tribunal Federal já afirmou o entendimento, em sede de recurso extraordinário, que os estados só têm competência para instituir e exigir o IPVA sobre veículos terrestres. Havendo a execução dessa referida dívida, claramente inconstitucional, o contribuinte poderá se defender também pela via excepcional da objeção de pré-executividade. Bom, é claro que a exceção de pré-executividade, como o próprio nome diz, ela é uma possibilidade mais restrita de defesa, mas na prática tributária vem sendo utilizada com frequência
em todo o país, principalmente porque, em determinados assuntos, já há um entendimento consolidado pelos tribunais superiores, o que facilita a defesa do contribuinte numa execução sem todos os custos que geram a propositura dos respectivos embargos. Bom, ainda sobre exceção de pré-executividade, temos um ponto recursal aqui muito interessante. Caso a exceção de pré-executividade seja julgada, seja apreciada pelo respectivo juízo e decidida pela sua improcedência, a execução fiscal irá se perpetuar, irá prosseguir. E exatamente por isso que o recurso cabível não é apelação. O recurso cabível é o agravo, e nesse caso, agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade julgada improcedente, a execução fiscal prossegue, motivo pelo qual a referida decisão será agravável, agravo de instrumento a ser apresentado no respectivo prazo de 10 dias da intimação da decisão. Agora, se o juiz julga a exceção de pré-executividade procedente, ele determinará a extinção da execução fiscal, motivo pelo qual, extinta a execução fiscal, a Fazenda Pública poderá apelar. O recurso cabível contra a decisão que julga procedente a exceção de pré-executividade, cabe apelação no prazo de 15 dias. Quando a exceção de pré-executividade for conhecida apenas em parte, para extinguir parcialmente aquele crédito executado, a execução fiscal irá prosseguir também em parte, motivo pelo qual o recurso cabível é agravo de instrumento. Interessante essa discussão no âmbito recursal do julgamento da exceção de pré-executividade, porque, em verdade, nós só teremos uma verdadeira sentença extintiva do feito caso ela seja julgada procedente, totalmente procedente. Então, a apelação cabível seria proposta pela Fazenda. O recurso do contribuinte no bojo de uma exceção de pré-executividade, sem dúvida nenhuma, que será, nas duas hipóteses citadas, o agravo de instrumento. Interessante sobre a exceção de pré-executividade que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que, uma vez provida, cabe à Fazenda Pública ser condenada nos respectivos honorários advocatícios. E esse é um ponto que se assemelha aos embargos e a exceção de pré-executividade. Ambos, caso sejam conhecidos e julgados procedentes, os ônus da sucumbência serão firmados e os respectivos honorários serão fixados conforme o artigo 20, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, sendo certo que o juiz, num julgamento por equidade, poderá fixar aí esses honorários de acordo com a complexidade da causa, o local em que a causa foi julgada e outros aspectos relativamente à decorrência daquele processo. Então, embargos à execução fiscal, como exceção de pré-executividade, julgadas procedentes, caberá sim condenação nos honorários advocatícios. Bom, vamos agora a mais uma pergunta dos nossos alunos que nos acompanham aqui no programa Saber Direito. Eu gostaria de saber se é possível embargar a execução fiscal sem garantia. Em verdade, no Código de Processo Civil, no caput do artigo 736, está autorizada a apresentação de embargos à execução fiscal, embargos à execução sem garantia. Acontece que esse dispositivo não se aplica aos embargos à execução fiscal. Isso porque, em relação aos embargos à execução fiscal, nós temos
de forma expressa o artigo 16 da Lei 6.830, que só autoriza essa defesa caso haja garantia integral da dívida. Portanto, infelizmente, a resposta é que, em relação aos embargos à execução fiscal, só é possível a sua propositura, a sua admissibilidade está subordinada à garantia integral da dívida. Dando continuidade ao nosso tema, vale lembrar que, de acordo com o artigo 38 da Lei 6.830, o contribuinte também tem outras possibilidades de defesa judicial em face a uma execução fiscal. Isso porque, referida legislação, prevê de forma expressa a propositura de eventual ação anulatória de débito fiscal, que será tema da nossa próxima aula, bem como a propositura de mandado de segurança. Bom, confesso a vocês que a ação anulatória de débito fiscal em relação à discussão de um crédito tributário já passível de execução fiscal, ela é mais rara em relação aos embargos. Por quê? Porque ela não tem efeito suspensivo. E sobre isso a gente vai conversar na nossa próxima aula. Ainda sobre a defesa na execução fiscal, a possibilidade de mandado de segurança é ainda mais remota, considerando que esse remédio constitucional se submete ao prazo decadencial de 120 dias. Então, geralmente, quando o contribuinte é citado numa execução fiscal, ele já tinha o conhecimento daquela dívida, daquele crédito tributário devido há mais de 120 dias. E aí, realmente, estaria impossibilitado dessa impetração por força do prazo decadencial de 120 dias. Bom, em verdade, a execução fiscal, ela é tradicionalmente defendida pelos embargos à execução fiscal, excepcionalmente cabível a chamada objeção de pré-executividade. Também viável a apresentação da ação anulatória ou mesmo do mandado de segurança. Uma questão interessante é, e a repetição de indébito? Ela seria viável ainda que em curso a execução fiscal, já que ela também está prevista no artigo 38 da Lei 6.830? Em verdade, a repetição de indébito, como vocês também irão acompanhar nas nossas próximas aulas, ela se refere a um pagamento indevido. Se o contribuinte está sofrendo uma execução fiscal e o pagamento ainda não foi efetuado, não se fala em repetição de indébito. Agora, se no bojo de uma execução fiscal ele foi expropriado do seu patrimônio de forma satisfativa, sem dúvida nenhuma, que se aquele crédito era indevido, ele poderá sim discuti-lo, uma vez já quitado, discuti-lo pela ação de repetição de indébito, prevista aí no artigo 165 do Código Tributário Nacional. Um dos pontos importantes em relação a essas defesas do contribuinte na execução fiscal é: caberia tutela antecipada? Seria possível, nessas modalidades de defesa, o contribuinte solicitar a tutela prevista no artigo 273 do Código de Processo Civil? Veja bem, não se fala em tutela antecipada nos embargos à execução fiscal. Por quê? Porque, em verdade, como os embargos à execução fiscal pressupõem garantia, pressupõem penhora, o contribuinte já terá direito à chamada certidão positiva com efeitos de negativa de débito fiscal, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional. O que nós podemos aqui aplicar aos embargos à execução fiscal não seria tutela antecipada, mas seria o já falado efeito suspensivo, previsto no artigo 739
A, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Portanto, não se fala em tutela antecipada em sede de embargos à execução fiscal, mas sim de efeitos suspensivos, caso estejam presentes os seus pressupostos. Em relação à exceção de pré-executividade, também não se fala em tutela antecipada. E o mais interessante, a apresentação dessa petição incidental de exceção de pré-executividade não impede que a execução fiscal prossiga. Não impede. É possível que o contribuinte apresente essa petição e ainda assim o juiz determine que se prossiga com a penhora, que se prossiga aí com a satisfação integral da dívida. Infelizmente, o que nós temos na exceção de pré-executividade é uma possibilidade de defesa que, e muitas vezes, não é conhecida pela autoridade judiciária ao argumento de que caberia dilação probatória naquele caso. Muito comum os juízes receberem a petição de exceção de pré-executividade, rejeitá-la ao argumento de que a prova não estaria pré-constituída e darem prosseguimento ao feito executivo. Não há que se falar na exceção de pré-executividade em tutela antecipada e muito menos em efeito suspensivo. Em relação à ação anulatória, nós conversaremos na próxima aula sobre a possibilidade da tutela antecipada, caso estejam presentes aí os seus respectivos pressupostos, verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Em relação à ação de repetição de indébito, como o pagamento já foi efetuado, não se fala em tutela antecipada, considerando que a satisfação daquele crédito executado só será feita por meio do regime de precatórios. Portanto, o contribuinte, quando efetua o pagamento indevido e pleiteia a respectiva repetição de indébito, ele vai ter que aguardar o respectivo trânsito em julgado para requerer o pagamento pela via do precatório. Não há possibilidade de tutela antecipada. Em relação ao mandado de segurança, a liminar é cabível nos termos do artigo 7º, inciso 3º, da Lei Federal 12.016 de 2009. Acontece que a liminar no mandado de segurança, com a fungibilidade em relação à tutela antecipada, tem aí os seus mesmos pressupostos, que aqui são conhecidos como fumus boniuris, fumaça do bom direito, e o periculum in mora, o risco pela demora no julgamento. Com essas conclusões, nós podemos afirmar que a tutela antecipada no bojo das defesas do contribuinte em relação a uma execução fiscal só seria possível dentro de uma ação anulatória ou por meio do mandado de segurança aí na forma de liminar. Nos embargos à execução, somente os efeitos suspensivos, na exceção de pré-executividade e na repetição de indébito, não se fala aí em decisões acautelatórias. Bom, em relação à execução fiscal, eu queria que vocês todos aqui, que estão nos acompanhando nessa parte importante da matéria, de uma tramitação linear, desde o lançamento do crédito tributário, a inscrição endividativa, a apresentação da execução fiscal, visualizarem aí um procedimento extremamente específico que, sem dúvida nenhuma, coloca a Fazenda Pública na posição de supremacia, porque, via de regra, o contribuinte só consegue paralisar o andamento da execução com essa garantia, ou então na via da possibilidade de uma tutela antecipada ou de uma respectiva liminar. Ainda sobre a execução, nós sabemos que a Lei 6.830 de 1980, ela estabelece que quando a execução não foi garantida, quando o devedor não tem bens que possam aí satisfazer essa dívida, será determinada a suspensão do processo por 1 ano,
nos termos do artigo 40 da Lei 6.830 de 1980, determinada a suspensão por 1 ano, reabre-se o prazo para a fazenda manifestar, caso se não se localize bens suficientes a garantir a execução, o processo fica arquivado provisoriamente por um prazo de 5 anos. E uma vez arquivado pelo prazo de 5 anos, teremos aí o que se denomina de prescrição intercorrente, conforme o referido artigo 40, parágrafo 4º. Olha só, a prescrição, numa linha do tempo tributária, ela abrange não só o início do feito executivo. Nós temos aqui, em relação ao crédito tributário, o prazo quinquenal previsto no artigo 174 do CTN, que inicia-se com o encerramento do processo administrativo, somente se interrompe com o despacho do juiz que ordena a citação na execução fiscal, retroagindo a data da propositura, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil. Essa prescrição inicial, essa prescrição quinquenal, ela não se confunde com a ulterior prescrição, com o ulterior prazo prescricional, conhecido como prazo de prescrição intercorrente. E sobre essa prescrição, que é causa de extinção do crédito, como já falado, eu gostaria aí que todos vocês conseguissem acompanhar toda a lógica implementada pelo Superior Tribunal de Justiça na apreciação desse tema. Primeiramente, vale lembrar que a prescrição só começa a fluir quando não cabe mais possibilidade de discussão do crédito no âmbito administrativo. Equivocado dizer que a prescrição começa a contar da inscrição endividativa. Extremamente equivocado. A prescrição ela começa a contar desde o encerramento do processo administrativo. Terminou o processo administrativo ou, caso o contribuinte no prazo cabível não tenha apresentado uma defesa, inicia-se a prescrição, o crédito é inscrito em dívida ativa, a inscrição em dívida ativa não altera o fluxo do prazo prescricional. A inscrição em dívida ativa, aqui, relativamente ao crédito tributário, em nada interfere no fluxo do prazo prescricional, sendo que somente com o despacho do juiz que ordenar a citação, teremos a interrupção desse prazo respectivo, com a retroação dessa interrupção à data da distribuição da execução fiscal. Portanto, entre o encerramento do processo administrativo e a distribuição da execução fiscal, não pode ter fluído mais de 5 anos, sob pena da dívida se encontrar prescrita. Além disso, distribuída a execução fiscal, não localizados bens do devedor, não localizado patrimônio do devedor suficiente a garantir a execução, o juiz determinará a suspensão do processo por 1 ano. Posteriormente, caso arquivado por outros 5 anos, ocorrerá outra prescrição no fluxo do processo executivo, conhecida agora sim como prescrição intercorrente, nos moldes do artigo 40, parágrafo 4º da Lei 6.830. Temos, portanto, 2 aplicações de prazo prescricional em momentos completamente distintos nessa linha do tempo da cobrança judicial do crédito tributário. Um ponto interessante da Lei de Execução Fiscal está no seu artigo 2º, que trata especificamente da dívida ativa, que estabelece expressamente no parágrafo 5º que a inscrição do crédito em dívida ativa teria o condão de suspender a prescrição pelo prazo de 180 dias. Contudo, essa referida suspensão da prescrição
não se aplica ao crédito tributário. Isso porque, em verdade, nós temos aqui a possibilidade de uma prescrição regulada pela Lei 6.830 ser aplicada somente aos créditos de natureza não tributária. Nós temos, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento já consolidado que esse artigo 2º, parágrafo 5º, não se aplica às execuções fiscais relativamente ao crédito tributário. E qual foi o fundamento do STJ para afirmar esse entendimento? O fundamento do STJ é que a Constituição Federal, no artigo 146, inciso 3º, a linha B, reservou a prescrição à lei complementar, matéria reservada à lei complementar. E a Lei 6.830, a Lei de Execução Fiscal, ela é lei ordinária. Ela não poderia regular a prescrição tributária, muito menos causa de suspensão do fluxo do prazo prescricional. Nós temos aqui, sem dúvida nenhuma, que uma interpretação muito específica na seara tributária e exatamente por isso que a afirmação que nós temos é que a inscrição em dívida ativa não altera o fluxo do prazo prescricional. Não há suspensão da prescrição por 180 dias. Além disso, vale lembrar que a inscrição em dívida ativa, ela é uma formalidade para que se emita o título executivo. Ela não tem efeitos em direito tributário, ela não tem efeitos sobre a prescrição. Muito interessante, porque se a dívida ativa executada não for relativa a tributo e multa tributária, por hipótese, for sobre uma multa de trânsito. Multa de trânsito, prazo prescricional, que também é de 5 anos, estará suspenso, sim, por 180 dias, com a inscrição em dívida ativa. Por quê? Porque multa de trânsito não é dívida tributária, não se refere a tributo e muito menos a multa tributária. A propósito ainda, meus amigos, da execução fiscal, alguns artigos extremamente especializados, escritos na revista Dialética de Direito Tributário, abordam aí algumas especificidades em relação aos bens possíveis aí de serem penhorados. Aqui nós temos, no bojo da execução fiscal, a possibilidade de oferecimento de bens móveis, de bens imóveis, com uma ordem preferencial que está disposta no artigo 11 da Lei 6.830. Veja bem, a respeito da garantia, possibilidade de oferecimento de bens, vigora aqui todas as exclusões relativas aos bens absolutamente impenhoráveis. E agora vamos à terceira pergunta de um dos nossos alunos telespectadores aqui do programa. Eu gostaria de saber o que é prescrição intercorrente. Conforme já falado, a prescrição intercorrente é a prescrição que se dá no curso, durante o prosseguimento da execução fiscal. Prescrição intercorrente está aí prevista no artigo 40, parágrafo 4º da Lei 6.830, e o entendimento majoritário é que ela só poderia ser conhecida pelo juiz depois de ouvida a Fazenda Pública sobre esse lapso temporal. Então, muitos autores entendem que seria aí realmente indispensável a prévia oitiva da Fazenda Pública para que o juiz se pronuncie sobre eventual prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente, ela pode ser conhecida de ofício ou ela pode ser alegada pelo próprio executado, inclusive em sede de exceção de pré-executividade. Terminamos aí essa nossa primeira aula, nós tivemos a oportunidade de conversar sobre pontos importantes da execução fiscal. Ela é diferenciada do processo executivo tradicional
do Código de Processo Civil. Isso porque ela tem regulamentação específica contida aí na Lei 6.830 de 1980. Além disso, conversamos um pouco sobre a petição de exceção de pré-executividade. Exceção de pré-executividade, que é uma via excepcional de defesa quando a matéria não demandar dilação probatória. Conversamos um pouco sobre os recursos cabíveis no bojo das defesas em execução fiscal. Falamos sobre o agravo de instrumento cabível em caso de exceção de pré-executividade ser julgada improcedente, não ser acolhida ou parcialmente procedente. E conversamos também da possibilidade de apresentação do recurso de apelação em caso da exceção de pré-executividade ser integralmente provida. Recurso esse a ser apresentado pela respectiva Fazenda Pública. Já em embargos à execução fiscal, a decisão que julga improcedentes ou procedentes os respectivos embargos, a possibilidade de recurso está no bojo da apelação, dentro do prazo de 15 dias. Com esses esclarecimentos, nós fechamos aqui essa nossa primeira aula sobre execução fiscal, sobre alguns pontos da execução fiscal, e eu convido todos vocês a participarem do nosso segundo encontro, da nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, iremos conversar sobre as ações anulatória e declaratória, dentro aqui da perspectiva dinâmica do direito tributário. Agradeço a atenção de todos e até a próxima. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.